E o dinheiro da Crefisa, usado no Vasco, pode tirar Thiago Almada do Flamengo? Vídeo de hoje do canal da Nicola te explica essa história. Preciso te falar também sobre o Palmeiras, que precisou responder a uma nota do Flamengo acusando o Verdão de ser o maior beneficiado pela arbitragem no Brasil. Últimas de mercado, bastidores, finanças e a mais recente pesquisa sobre as maiores torcidas do Brasil. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o dinheiro da Crefisa, de Leila Pereira, pode tirar Thiago Almada do Flamengo. Não entendeu nada, eu explico. Vale lembrar que BAP, o presidente do Flamengo, foi o único a se manifestar publicamente de forma contrária à venda da SAF do Vasco para Marcos Lamáquia, enteado de Leila Pereira. O BAP chegou a procurar a justiça alegando que havia um conflito de interesses. Pois bem, com o dinheiro da Crefisa, o Vasco está avançado na contratação de Colídio, que pertence ao River Plate. E é esse negócio que vai permitir ao River Plate contratar o Thiago Almada, que é um reforço pretendido pelo Flamengo há algumas semanas. A janela de transferências na Argentina se encerrou nesta sexta-feira, mas clubes que venderem ou emprestarem atletas vão ter a oportunidade de repor essas saídas até 2 de setembro. E é com a grana da Crefisa que o Vasco avançou na chegada do Colídio. Falta apenas acertar a forma de pagamento. A grana que vai ser paga ao River está acertada, assim como a transferência com o atleta. E é com a saída do Colídio que o River Plate se sente confortável para voltar às tratativas com o River Plate. Na Argentina existe otimismo em relação à Almada no River Plate e não no Flamengo. Isso porque o Almada preferiria continuar na Europa, mas diante da falta de propostas estavam as opções de Flamengo ou River Plate. O Almada vai ganhar mais no Flamengo, o Flamengo paga mais ao Atlético de Madrid, mas a preferência do Almada hoje é se juntar ao River Plate. Percebendo esse movimento, o Flamengo decidiu estabelecer um prazo. Se até essa segunda-feira o Almada não aceitar a oferta, o rubro-negro se retira da negociação e vai buscar um outro substituto na tentativa de fechar com o meio atacante até sexta-feira dessa semana, dia 7, quando se encerra o prazo de inscrição para atletas nas oitavas de final da Libertadores da América. O que você pensa sobre essa situação envolvendo Crefisa, Vasco e Flamengo? E o Palmeiras é o maior beneficiado pela arbitragem brasileira? Esse tema foi levantado pelo Flamengo através de uma nota oficial nas últimas horas. O rubro-negro se baseou em estatísticas divulgadas pelo GE para tentar provar que o Palmeiras tem sido beneficiado. Esse levantamento se baseia desde a implementação do VAR em 2020 até o Campeonato Brasileiro de 2026. Segundo a nota do Flamengo, o Palmeiras é o clube com maior número de decisões alteradas a seu favor pelo VAR, são 65. O Palmeiras é também o clube com o menor número de decisões contrárias entre os principais clubes do país, 47. E é dono do maior saldo positivo de decisões do VAR entre acertos e erros, entre decisões alteradas e desfavoráveis, são 18 decisões a favor do Palmeiras. Segundo a nota do Flamengo, o Palmeiras ainda lidera o número total de intervenções do VAR. Somente em 2026 o Palmeiras é o quinto time que mais precisa cometer faltas para receber cartão. Palmeiras, através das suas redes sociais, se defendeu e contra-atacou o Flamengo. Eu queria muito saber a sua opinião sobre essa treta pública entre Flamengo e Palmeiras. Como é que você vê essa questão do Flamengo abrindo números que são relacionados a estatísticas de VAR, acusando o Palmeiras de ser beneficiado, e o Palmeiras tendo de responder? Use o espaço para comentário e já mete a sua colher nesse assunto, beleza? E o Datafolha divulgou a mais recente pesquisa sobre as maiores torcidas do futebol brasileiro, com algumas novidades importantes. O Flamengo segue disparado na primeira colocação, 22% dos torcedores. Corinthians é o segundo com 14%, mas tem mais torcida do que Palmeiras e São Paulo juntos. Isso porque o Palmeiras é o terceiro com 7%, São Paulo aparece em quarto com 6%. Quinta colocação com novidade, o Cruzeiro ultrapassou o Vasco e assumiu o quinto posto. Ele está bem à frente do Galo, que é só o oitavo. Embora a diferença percentual seja pequena, Cruzeiro com 3% dos torcedores, o Atlético com 2%. O Vasco é o sexto colocado com 3%. O Grêmio é o sétimo, o Internacional é o nono. O Grêmio com 3%, o Internacional com 2%. Santos e Fluminense também tem 2% da torcida. Bahia, Botafogo, Vitória, Atlético Paranaense, Sport e Remo aparecem com 1% cada. Tô tirando
dessa lista a seleção brasileira, que foi colocada como oitava colocada. Não acho que a seleção brasileira pode ser incluída como um time na concorrência com os demais. Importante registrar que essa pesquisa ouviu 2.004 pessoas entre 22 e 23 de julho, em 139 municípios. A margem de erro é de 2% para mais, 2% para menos. A pergunta que eu deixo para você: você acredita em pesquisas de torcida? Acha elas confiáveis? E sobre os números que eu passei, o que te parece mais real e mais maluco? Já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua percepção, beleza? Hora de falar sobre nova oferta por atacante do Palmeiras. O Verdão espera para os próximos dias um aumento considerável da oferta do Aston Villa pelo atacante Alan. O time inglês, na última semana, sugeriu 25 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus para levar o Alan nessa janela de transferências. O Palmeiras recusou de imediato a negociação, apontando que espera por pelo menos 45 milhões de euros para que o negócio saia. A nova oferta ainda não teve suas cifras reveladas, mas especula-se que o Aston Villa possa chegar a pelo menos 30 milhões de euros fixos, com mais 5 milhões de euros em bônus. Resta saber se o Palmeiras vai fazer valer a palavra da presidente Leila, de que não vai vender jogadores titulares, e se de fato o Palmeiras só o negocia por 45 milhões de euros. A pergunta que eu deixo para você, na condição de presidente do Palmeiras: você venderia o Alan? Se sim, por qual valor? Use o espaço para comentário para registrar a sua opinião. Antes de mudar de assunto, só contar que Gustavo Gomes, zagueiro paraguaio do Verdão, passou por exames e se constatou uma lesão no músculo posterior da coxa direita. O Palmeiras não divulgou a gravidade da lesão, mas é de se imaginar que o Gustavo Gomes fique de fora dos confrontos contra o Fortaleza na Copa do Brasil. E o Palmeiras vendeu um atacante, mas calma, não se trata de nenhum dos titulares. Aquela promessa de Leila Pereira de que não venderia seus jogadores principais segue valendo. O negócio envolve Sorriso, atacante de 21 anos de idade que estava emprestado ao Avaí. Se você acompanhou o Palmeiras na Copa São Paulo de Juniores, vai se lembrar dele. No início desse ano, na Copinha, foram 7 jogos com 5 gols e 4 assistências. O atacante deixou excelente impressão e acabou sendo emprestado ao Avaí. Não era titular absoluto, mas tinha números razoáveis: 28 jogos, 3 gols e 3 assistências. A transferência foi para o Al Fateh da Arábia Saudita. A tendência é que o Palmeiras tenha ficado com um valor pequeno e deixado um percentual de uma venda futura para si, de olho na possibilidade de o Sorriso se valorizar. João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base, costuma fazer com frequência esse expediente de negociar um atleta em definitivo, uma compensação financeira pequena ou sem participação em dinheiro, mas deixando um percentual de uma venda futura, e é o que ele chama de poupança do Palmeiras. Logo na frente, esse jogador é vendido e o Palmeiras arrecada dinheiro. Perguntando sobre Luiz Henrique. Clebson, ontem e anteontem, vocês tinham perguntado aqui se o Palmeiras tinha alguma intenção em contratar o Luiz Henrique. Eu confesso que eu não tinha visto e ouvido nada, mas toda vez que vocês começam a repercutir muito em pessoas diferentes, eu sempre fico com uma pulga atrás da orelha. Eu fui perguntar para o pessoal do Palmeiras e o pessoal do Palmeiras assegura que não tem nada. O Botafogo tem a intenção de trazer o Luiz Henrique, mas não há grana. A única possibilidade seria uma troca do Danilo, que tem insistido que não vai jogar lá na Rússia. Tá? Então, hoje, se voltar para o futebol brasileiro, o Luiz Henrique deve pintar no Flamengo. Operação super difícil, cara. Pedida do Zenit é de 35 milhões de euros, mas existe uma negociação, tá bom? O Rabelo WS, o pai do Gilberto, lateral do Palmeiras, emprestado ao Atlético, azedou a maionese do garoto falando que ele é corintiano. Pois é, né? Vocês devem ter visto essa polêmica. Deixa eu colocar na tela aqui, ó. Pois até o Gilberto disse que eles estão sem se falar um tempão. Ele deu uma baita polêmica. O Gilberto é um atleta da base do Palmeiras que acabou emprestado ao Atlético Paranaense. E o pai do Gilberto deu uma entrevista, foi até a Rádio Craque Neto, né? Ele foi para o Palmeiras logo cedo. E eu sempre pedi uma chance no Corinthians, dá uma chance para o meu filho jogar. A gente é corintiano, é o meu sonho, mas você sabe como é dentro do Corinthians. E aí ele foi para o Palmeiras. Eu torci para o Palmeiras nesses 5 anos que ele ficou lá. Tem gente que fala, como é que você torce para o Palmeiras sendo corintiano? Cara, filho em primeiro lugar. Se ele jogar no Flamengo, que é um time que eu detesto, eu vou torcer para o Flamengo, tá? E aí a repercussão foi muito ruim, e aí o Gilberto precisou divulgar uma nota através da assessoria de imprensa, vindo a público para esclarecer que as recentes declarações feitas pelo pai refletem exclusivamente uma opinião de caráter pessoal e não representam em nenhuma hipótese o pensamento, os sentimentos ou o posicionamento do atleta. Gilberto ressalta que possui uma relação distante com seu pai há muitos anos e que, por esse motivo, declarações feitas por ele não refletem sua visão, seus valores ou suas decisões profissionais e pessoais. Beleza? Enfim.
Eu acabei nem falando muito sobre o tema, eu só não pus na tela, né? Podia ter lido, enfim. Eu nem falei sobre o tema aqui, porque eu achei que era uma polêmica vazia, mas, enfim, está registrado, é até legal que o Rabelo tenha me dado essa oportunidade. Então é isso aí, pessoal. Ficamos com o giro de notícias do Palmeiras, notícias atualizadas do Verdão. O que você achou? Deixe no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo e deixar seu palpite aqui do jogo que vai acontecer hoje, da Copa do Brasil, Palmeiras versus Fortaleza. O jogo vai acontecer hoje às 16 horas. Deixe no comentário o seu palpite. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com o pessoal e dar uma olhada também no nosso YouTube Shopping. Lá tem diversos produtos do Verdão, você vai adorar e ainda vai ajudar o nosso canal. Obrigadão, até a próxima, tchau, tchau.